87 porque atualizou. Hoje tivemos mais uma contratação. É inacreditável o que está acontecendo e continua acontecendo, né? E Mesmo a ninguém gente investiga a base. O que eu acho conseguindo estranho é por que aí. ninguém investiga a base. Por que ninguém investiga a base do Corinthians, cara? Os conselheiros investigaram Vai de Bet, investigaram Colchão Gazin, investigaram. Que mais? A Mídia Digital, né? Tá investigando aí, Mídia Digital. Investigaram. Notas Frias não investigaram também. As outras frias que eu pus não investigaram. Estranhamente não investigaram também, não sei porquê. E a base ninguém investiga, cara. Por quê? Por que ninguém investiga a base? Ninguém bota lá um ofício para investigar a base do Corinthians? Para levantar esses relatórios publicados pelo Dinei? Por quê? Investiguem a base. Tá aí, ó. É só levantar. É só levantar. Vamos investigar a base. Ninguém investiga. E não é de hoje que tem esses negócios aí de contratação. O Sub-23 foi. Eu lembro que o Sub-23 chegou até a 7 laterais esquerdos. Não é de hoje. Não é agora isso aí. Isso aí tem tempo. Eu lembro que o Sub-23 do Corinthians chegou a ter 6 ou 7 laterais esquerdos. Mas ninguém investiga. Por que será? Por que ninguém bota o dedo na ferida na base lá? Protocolem. Vai lá, faça o protocolo para investigar a base, pessoal. Tá na cara de todo mundo que tá tendo alguma coisa errada aí. E não é de hoje. Desde o ano passado. São 87 contratações. Se fosse contratações, já contratou o cara do Palmeiras. Contratou alguém lá do São Paulo. Beleza. Vai reforçar na base. Mas você vê o histórico dos caras. O cara tá sem jogar 2 anos. Esse que contrataram hoje parece que jogava no amador. Não tem registro nenhum de time profissional. Jogava time amador de Várzea aí em São Paulo. E contrataram o cara. Ué. Por que ninguém emite protocolo para investigar a base? Estranho, cara. É a pergunta que não quer calar. Será porque a base tem dono e ninguém quer mexer na base lá? Será que realmente é algo oculto que tem na base do Corinthians e ninguém botar a mão lá dentro? Que é estranho, é. 87 contratações. E ninguém protocola nada sobre a base. Muito estranho. E quem já jogou na base ou conheceu alguém que joga, sabe que isso é uma coisa de muito tempo. Nossa, de muito tempo, mas vem piorando, tá? Vem piorando, Vem piorando. porque Vem piorando. mesmo assim, eu tava vendo, não sei quem, se foi o próprio Rosala que falou, que se somar os atletas registrados no BID de Palmeiras e São Paulo, é 1/4 do que o Corinthians registrou. Ou seja, é 20 dos caras. A gente estamos indo aí para a marca centenária de atletas registrados. Inclusive o base corintiano aí tá falando que já enviou diversas denúncias para vários jornalistas, mas a maioria fica com medo. Pois não é nem culpa, não é nem tarefa do jornalista, tá? Essa investigação. Isso aí é quem tá lá dentro que tem que investigar e enfim, né? É uma pena, mas a gente tem que fazer a nossa parte da forma que dá, né, Macedo? E temos que toda vez falar que toda vez que for contratado um jogador. E só para deixar claro aqui, tá? Questionar não é crime. Eu estou questionando. Não existe nenhuma lei que proíba alguém de questionar. Não é crime eu questionar. Estou questionando por que ninguém investiga a base do Corinthians. Por que os conselheiros não investigam a base do Corinthians? Porque ninguém protocola lá. Vamos investigar a base, por que está contratando, por que não está contratando, quem está ganhando, quem são os empresários envolvidos, quem que manda na base de fato. Eu estou questionando. Não estou afirmando nada. Então, questionar não é crime. Depois não vem me denunciar aí, querer me processar porque eu estou questionando. Porque eu estou inflamando. Não estou falando nada disso. Não estou acusando ninguém, não estou acusando nada. Estou apenas questionando. Por que os senhores conselheiros, tanto de oposição quanto de situação, não criam uma investigação sobre a base do Corinthians? Por quê? Porque a base tem dono? E vocês não querem mexer com o dono da base? Essa é a questão. Essa é a questão.
Tem um dono aí dentro aí que manda na base? Eu sei que tem um cara que tem uma sala lá dentro lá. Tem uma sala especial do cara lá. Ninguém entra na... O cara nem é diretor, né? Mas tem uma salinha lá. Desde a época de 1900 bolinha. O cara tem uma salinha lá. E aí? Por que ninguém aponta pra esse cara? Tem medo desse cara? Porque esse cara dá tiro aí, volta e meia deu uns tiros uma vez aí. Hã? Questiona esse cara. Investiga esses caras aí. Que na cara tá muito na cara, né? Tá muito na cara que alguma coisa tá errado. Alguma coisa tá errado. Agora, me estranha o silêncio. Investigaram o colchão Gazinho. Investigaram, mas a base, meu Deus. Não mexam na base. Que a base não pode mexer lá. Muito estranho. O base corintiana falou que tem um parecer aí. Manda na minha DM ou na do Macedão lá no X. E, obviamente, tudo que a gente puder falar, a gente, né? Temos que ter o apoio do... O Macedão tem que ter o apoio do Dr. Douglas aí. Não pode questionar mais, cara. Você questiona, já é crime. É perigoso eu tomar um processo aí. Daqui a pouco abrir um inquérito contra mim aí. Mas temos um nome bom, tá? Alexandre Pop, que diz que tem 50 anos, tem vaga no Sub-20 pra você sim, meu querido. Ah, com certeza. Mande o currículo lá, que muito provavelmente você pode aparecer no bid a qualquer momento. Alexandre Pop. E falando desse jogador aí, Macedo, o mais triste não é os 87. O mais triste é que das 87, eu acho que nenhum foi titular. Nenhum Foi titular. Muito menos nenhum vingou profissionalmente. E esse novo contratado aí, que é o Fernando Jorge Santos Ojeda Filho. Ele já tem 17 anos. Ou seja, ele não pode nem mais jogar o Sub-17. Cadê? Mais um jovem, deixa eu pegar aqui, ó. Ele é natural de Mato Grosso, atua como atacante e não há registro do jovem jogador em equipes profissionais. Ele até vai estrear sua carreira no Corinthians. Já vai, ó, imagine só, cara. É um craque, deve ser um cracaço. Fora de série. É aquele cara que ninguém viu, né? Ninguém viu. Aí ele comemora o acerto na rede social, hoje começa a escrever minha história no Corinthians e tal. Eu queria achar onde fala que ele, no Instagram dele, Macedo, existem fotos, vídeos dele jogando na várzea. Não é que é um jogador que foi garimpado em base de um clube lá do Mato Grosso. Não, um cara que joga, que enfrentou grandes equipes, que fez grandes jogos, e aí os caras viram o cara, esse cara é bom. Não, nas várzeas, deixaram ele na várzea. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lembrando que é um vínculo não profissional, né? Que é o contrato de formação. Ah, mas tudo bem, é baratinho, contrato de formação. Primeiro que não é só salário. Um moleque desse, você tem viagem, você tem alimentação, você tem fisiologia, você tem academia, você tem uma série de coisas, de custos, que quando você junta para 87, olha o tamanho do custo que começa a ter a base. E outra, quem acha que jogador de base do Corinthians ganha no máximo 5 mil, o próprio Diney já... Como é que fala? Ele publicou lá a planilha e a gente viu salários de até 30 mil. Jogador ganhando 15 mil, 10 mil, 20 mil. Então, ou a base ela é melhor aproveitada, Macedo, ou a gente vai viver com um monte de problema, porque a base, né, até desculpe o trocadilho, né, a base é a base de tudo, né? Os nossos rivais vendem bem. Olha o Palmeiras aí, ó, todo ano fazendo aí 300, 400 milhões em vendas, e o Corinthians parado no tempo aí, infelizmente, é uma vergonha. Vendem bem porque tratam bem a base, né, cara? Não vai contratar um cara que jogava aí na várzea no Sub-17. É essa a diferença. Mas o Corinthians emitiu uma nota oficial, Macedo, sobre isso. Vamos ver o que o Corinthians tem a dizer sobre essa questão da base. O Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público prestar esclarecimentos sobre as denúncias recebidas pela diretoria executiva relacionadas às categorias de base do clube. Após reuniões e conversas detalhadas com os envolvidos e uma análise criteriosa das informações que circulam nos últimos dias sobre supostas práticas irregulares na gestão, ficou comprovado que não há fundamento nas denúncias divulgadas. A atual gestão do Corinthians manteve uma postura responsável e prudente, evitando julgamentos precipitados e aguardando a coleta de todas as evidências disponíveis antes de qualquer manifestação pública.
Reafirmamos o compromisso de tratar cada situação com transparência, respeito aos envolvidos e rigor na apuração dos fatos. O clube reitera que a formação de atletas é tratada com máxima seriedade e profissionalismo, sempre em alinhamento com os valores institucionais e os princípios de integridade e responsabilidade. O Corinthians segue firme em seu compromisso de zelar pela transparência e pela credibilidade de suas categorias de base, pilares fundamentais para o futuro do esporte. Com todo respeito, isso aqui é um tapa, essa nota aqui é um tapa na nossa cara, né? É assim, pega o nariz de palhaço, cada um aí mete o nariz de palhaço, porque é exatamente tudo o que não é feito. E não tô nem dizendo que tem esquema. Mas por que você contrata 87 e nenhum vinga? Isso é uma gestão profissional? Vamos só considerar... Tá, faz de conta que é só isso, tá? Vamos só considerar a gestão. Você contratar mais de 80 jogadores e nenhum deles virar profissional é uma boa gestão? E você escrever aí, Macedo, que... Ó, essa parte é incrível aqui, ó. Reafirmamos o compromisso de tratar cada situação com transparência, respeito aos envolvidos e rigor na apuração dos fatos. É exatamente o contrário. Me desculpe. Isso aqui não tem... Cara, isso aqui pra mim é inadmissível. E até falaram aí no chat, Macedo, 400 mil reais é o custo. Da base? 400 mil reais é o custo. Eu acho que é do... Não sei se é da base total, acho que saiu no meu timão. Vou até tentar procurar. Mas assim, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, é triste, cara. É uma situação que a gente chegou, assim, triste, né? O problema é que o amador, né? Que eles falam, até lá dentro do Corinthians eles chamam a base de amador, né? Desse jeito que eles chamam a base do Corinthians de amador. É realmente amadora, entendeu? É realmente amadora. Não é tratada de forma profissional. Por mais que queiram dizer que tem um CEO e tudo mais, cara, 87 contratações. É aquilo que você falou. E as 80 vamos supor que 80 não vingaram, que isso realmente aconteceu. Então o olheiro que está contratando os caras deve ter se mandado embora. O cara não presta. O olheiro que está buscando esses caras aí não presta, então. Porque não é possível. Você contrata 87 jogadores e 87 não vingam. Então a incompetência se não tem esquema, né? Se não tem ninguém levando por fora para contratar esses jogadores, que eu não estou acusando ninguém, não estou falando que tem, mas se não tem, segundo tá a apuração aí do próprio feito pelo clube, então o olheiro que está contratando tem que ser mandado embora. Porque o cara é incompetente. Não é verdade? Se você tem os caras que está contratando esses caras aí, então tem que ser mandado embora esses caras então, pô. Assim, eu não tô acusando nada, não tô acusando ninguém aqui, muito pelo contrário, a gente tem que ter muita responsabilidade de falar, porque hoje em dia, como eu falei, tudo que a gente fala pode ser jogado contra nós, né? Mesmo a gente não acusando nada, nem acusando nem imputando pra ninguém. Mas que é estranho é. Que é estranho é. 87 contratações. E muitas como esse menino que foi contratado hoje, que nem tem culpa, né? Nem tem histórico nenhum em time nenhum. Só em time de várzea. É a mesma coisa eu pegar alguém aqui, ir na várzea, ver meu filho jogar na várzea, que a gente tava jogando na várzea aqui, pego ele aqui, leva o nome dele pro Corinthians e fala, ó, contrata o menino que é bom. Eu acho que é desse jeito que eles fazem. Não é possível, cara. Não é possível. Macedo, eu coloquei aí na tela a lista que o Dinei divulgou, né? Dos salários, né? Aí a gente olha, né? A gente perdeu o Denner, o lateral, porque ele ganhava só 5 mil e a multa era muito baixa. E aí você vê diversos jogadores ganhando 10 mil. Por exemplo, não tô dizendo que é errado esses caras ganharem 10 mil, mas não é aquela coisa de não pode ganhar mais de 5 mil. Não, muito pelo contrário. Ó o Luiz Bahia aqui, ó, o Luiz Gustavo Bahia, 16 mil. A gente tem jogador aqui ganhando 10 mil. O Cauê, né? 35 mil, né? O Kaique, 35 mil. Kaique Ferrari. Então, assim, eu nem vou ficar colocando muito isso aqui, porque não é nem legal. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto, Macedo, é que não existe regra. Porque se existisse uma regra de, olha, jogador da base que não tem contrato profissional vai ganhar no máximo 5 mil. Tá ok, putz, perdemos o Denner porque não... Mas não é. Então, assim, a gestão, ela também começa por aí.
você tem a maior joia da sua base, que é um jogador de seleção brasileira, e não é de seleção sub-17, não, é desde o sub-13 o Denner é convocado para a seleção brasileira. E aí você perde um jogador porque a multa rescisória dele é 100 vezes, sei lá, 100 vezes o salário. Enfim, então é complicado, né? Então a gente vê que aqui, se tem algo que não tá claro aqui, é uma boa gestão, né? Só pra gente encerrar esse assunto aí. Sim, sim, com certeza. Mas eu recomendo pra fiel torcida, quem nunca assistiu, assista o documentário do Roberto Cabrini, Nos Porões do Futebol Brasileiro. Tem no YouTube, só você colocar no YouTube Nos Porões do Futebol Brasileiro. Aí você vai ver o que acontece na base do Brasil, como que funciona a base do Brasil. Aí você vai ter mais ou menos um entendimento de como funciona, né?